Quantas dimensões que existem? Será que existe mesmo uma quarta ou uma quinta dimensão? Qual que é o significado de dimensões em física? E será que pode existir algum portal para alguma outra dimensão oculta? Não tô vendo graça nenhuma. Eu estou gostando. O que está acontecendo? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e eu já quero deixar uma coisa bem clara aqui. A gente não vai falar de nada esotérico, não vai falar de formas superiores de consciência. Eu não sou coach, muito menos quântico, porque não sou picareta, e a gente vai falar aqui é de física, tá legal? Para iniciar o assunto, deixa eu já responder uma das perguntas que eu fiz no início. Nós temos pelo menos 4 dimensões, 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Professor, mas por que pelo menos 4? Pode ter mais alguma? Calma, espera um pouquinho, a gente já vai chegar lá. Vamos começar aqui tentando imaginar um universo unidimensional. Esse universo é como se fosse uma linha, uma reta única, e os corpos só poderiam se deslocar dentro dessa reta, como se fosse uma formiga caminhando sobre um fio. Para você poder descrever a posição de um corpo nesse espaço unidimensional, você só precisaria de um número. Esse número, por exemplo, x igual a 5 metros, ele daria para você a posição do corpo. Eu sei que se x é igual a 5 metros, o corpo está a 5 metros de um ponto de referência que a gente vai chamar de origem. E se x for igual a menos 2 metros, ele está a 2 metros da origem, só que para o outro lado. Esse seria o significado, seria a função do sinal negativo. Positivo para um lado da origem, da nossa referência, e negativo para o outro lado. Nesse universo aí unidimensional, se dois corpos estivessem na mesma posição x, tivessem a mesma coordenada, como x igual a 4, eu poderia dizer com certeza que eles estão no mesmo ponto, no mesmo local. Para que um corpo se movesse, ele teria que mudar essa coordenada ao longo do tempo. Então teria que passar do x igual a 4 para o x igual a 5, x igual a 6. E se o x, a coordenada, a posição desse corpo, for sempre a mesma, então eu posso dizer com toda certeza que ele está parado. Certo? Mas isso muda se a gente adicionar mais uma dimensão nesse nosso universo imaginário, passando do mundo unidimensional para o mundo bidimensional. Com dois eixos, x e y, a gente forma um plano, e aí os corpos podem se deslocar no eixo x e no eixo y, mais ou menos como as peças num jogo de damas ou num jogo de xadrez. O resultado disso é que agora, se dois corpos tiverem a mesma coordenada x, eu não posso mais falar que eles estão no mesmo ponto, porque eles podem ter o mesmo x, mas coordenadas y diferentes. Então um pode estar no x igual a 4, y igual a 1, e o outro no x igual a 4, y igual a 10. Além disso, no universo bidimensional, o fato de um corpo manter sempre a mesma coordenada x, como x igual a 4, não significa mais que ele está parado, porque agora ele pode estar mudando, variando a sua coordenada y. Acontece que esse movimento ele só pode ser percebido no mundo bidimensional. No mundo unidimensional, onde a gente só consegue enxergar a coordenada x, esse movimento não seria percebido. A gente pensaria que o corpo continua parado. Olha que louco! No mundo bidimensional, dois corpos só vão estar na mesma posição, no mesmo local, se eles tiverem a mesma coordenada x e a mesma coordenada y. Por exemplo, x igual a 2, y igual a 4. E se um corpo permanecer sempre com a mesma coordenada x e com a mesma coordenada y, eu posso dizer que ele está parado, em repouso, nesse mundo bidimensional. Isso muda de novo se a gente adicionar mais uma dimensão no nosso universo, mais um eixo, o eixo z. Então agora a gente tem os eixos x, y e z, e para descrever a posição de um corpo a gente precisa de 3 números, 3 coordenadas. Ou seja, além dos corpos poderem se mover, como num tabuleiro de xadrez, para frente, para trás, para um lado e para o outro, eles poderiam se mover para cima e para baixo, como as pessoas num prédio com vários andares. O resultado do aparecimento dessa terceira dimensão, em primeiro lugar, é que dois corpos podem ter as mesmas coordenadas x e y e não estarem no mesmo lugar, porque eles podem ter coordenadas z diferentes. É como dois pontos, dois corpos sobre o mesmo ponto de um plano, mas em alturas diferentes. Além disso, se um corpo tiver sempre a mesma coordenada x e a mesma coordenada y, eu não posso dizer que ele está em repouso, porque ele pode estar se movendo no eixo z.
Ah, e esse movimento não seria percebido em 2 dimensões, ele só pode ser percebido em 3 dimensões. É igual aquele movimento no eixo Y que não podia ser percebido em uma dimensão. Tudo certo até agora? Imagino que sim, né? Então agora a gente já pode adicionar a 4ª dimensão, que não tem nada de esotérica, não tem nada de outro universo. A 4ª dimensão é simplesmente o tempo. Da mesma forma que existe uma diferença entre eu estar na posição x igual a 2 ou x igual a 4, existe uma diferença entre eu estar aqui nessa posição agora ou daqui a 1 minuto, 1 hora, 2 dias, em outro momento. Para que a informação sobre a posição de um corpo no universo seja completa, não basta a gente dizer aonde que ele está, a gente também precisa dizer quando que ele está naquele ponto. Esse quando, o instante, ou seja, o tempo, é a nossa 4ª dimensão. Uma grande diferença entre a 4ª dimensão e as outras 3 espaciais é que essa a gente não consegue parar, a gente sempre se desloca no tempo e sempre no mesmo sentido, porque também não dá para voltar no tempo, não dá para passar o tempo no sentido contrário. Pronto, agora você já sabe como funcionam as 4 dimensões que a gente usa para descrever o mundo, né? 3 espaciais e uma temporal. Tá, professor, legal, entendi, mas agora você pode responder se é possível ter mais alguma dimensão? Sim, posso. E a resposta é sim, sim, sim. Podem existir outras dimensões. Da mesma forma que um ser do universo unidimensional não conseguiria perceber a 2ª dimensão, ou um ser do universo bidimensional não conseguiria perceber a 3ª dimensão, não tem nada que impeça que nós sejamos seres que não conseguem perceber dimensões extras além daquelas que eu já mencionei. Inclusive, existem teorias científicas sérias, ainda não comprovadas, mas muito bem embasadas, que utilizam dimensões extras para explicar fenômenos que continuam desafiando os modelos científicos atuais, inclusive o modelo padrão das partículas elementares. Essas teorias não são nenhuma novidade, elas existem há pelo menos um século. Em 1919, Theodor Kaluza reescreveu as equações da teoria da relatividade de Einstein para 5 dimensões e mostrou que dessa forma ele conseguiria unificar a relatividade e o eletromagnetismo de Maxwell. O próprio Einstein teria ficado empolgado com essa descoberta e encorajou o Kaluza a publicar os seus estudos. Em 1926, um outro físico chamado Oscar Klein fez a mesma coisa para a física quântica, e aí ele mostrou com esse trabalho que poderiam existir outras dimensões, mas tão compactas que a gente não poderia detectar essas dimensões, pelo menos ainda. E desde então, as teorias que utilizam 5 ou mais dimensões são chamadas de teorias de Kaluza-Klein. Mais recentemente, em fevereiro de 2021, as dimensões extras voltaram a ser discutidas quando um grupo de físicos europeus publicou um trabalho onde eles propunham uma nova partícula ainda não detectada que poderia funcionar como uma ponte para o estudo da 5ª dimensão e também da matéria escura, que compõe aproximadamente 27% do universo, mas nunca foi detectada porque não emite nenhuma radiação. Atualmente não existem aceleradores de partículas capazes de atingir níveis de energia tão altos que sejam suficientes para detectar essa partícula hipotética. Mas nada impede que as próximas gerações de aceleradores e laboratórios, que já estão sendo projetados inclusive, possam fazer isso. Bom, resumindo, existe sim a possibilidade da gente ter uma 5ª dimensão, talvez até 6ª, 7ª, não sei quantas, e pode ser que nós sejamos simplesmente incapazes de perceber essas dimensões com os nossos sentidos, mas nada impede que elas existam. Só lembra de uma coisa, elas não têm nada a ver com consciência superior, com mundo paralelo e principalmente com coach, muito menos coach quântico que nem deveria existir. Se você gostou do vídeo, deixa aqui aquele seu joinha camarada, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e, se puder, ativa as notificações também para ficar sabendo das novidades. Eu vejo vocês no próximo vídeo.